A paz do Senhor, amada igreja, irmão e irmã, sejam bem-vindos a mais um culto da série Falando de Deus. E hoje nós daremos sequência àqueles cultos que nós temos como tema Filhos. No culto passado, nós estudamos sobre 2 Reis 4, de 1 a 7, onde a palavra nos relatou, nos mostrou a angústia daquela viúva que buscou no profeta uma resposta a uma luta que ela estava passando, porque os seus filhos estavam sendo requeridos para pagar uma dívida contraída por seu marido, o profeta Obadias. Então, vendo aquela situação de ameaça, ela busca no profeta uma resposta, no profeta Eliseu. E ele trouxe aquela resposta à viúva através de uma palavra de milagre, através da multiplicação do azeite, a botija que encheu e transbordou sobre aquela vida. E a casa da viúva, os seus filhos foram poupados e salvos por Deus. Hoje, nós daremos a sequência desse estudo, dessas 3 pregações, cujo tema é filhos, também usando passagens onde Eliseu foi usado grandemente por Deus. E nós vamos continuar a leitura lá de 2 Reis 4, só que agora do versículo 8 ao versículo 17. Do versículo 8 ao 17. E eu te convido, se assim for possível, a abrir a sua Bíblia. Então, 2 Reis 4, do versículo 8 ao 17. Amém? Então diz assim a palavra de Deus, versículo 8. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, ele sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. De modo que ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que ele nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou o seu servo Geazi chamar a sunamita. Então ele a chamou e quando ela veio, Eliseu mandou que Geazi dissesse a ela: você teve todo esse trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei ou o comandante do exército? Ela respondeu: estou bem entre minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Ele respondeu: bem, ela não tem filhos e seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou e ela veio até a porta. E ele disse: por volta desta época, no ano que vem, você estará com o filho nos braços. Ela contestou: não, meu senhor, não iludas a esta tua serva, ó homem de Deus. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou, e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz a um filho. Amém? Só até aqui, versículo 17. Glória seja dada a Deus. Nessa segunda parte do estudo sobre filhos, temos alguns personagens na leitura que nós acabamos de fazer. Primeiro dele, Eliseu, nós já falamos, que sabemos que ele era um profeta de Deus, que sucedeu o profeta Elias. O segundo, Geazi, que era um servo de Eliseu, assim como ele foi servo de Elias. E a Sunamita, que era uma mulher de Sunem, ou uma mulher sunamita, descrita como sendo uma mulher muito importante naquela cidade. E seu nome não é divulgado na Bíblia, então nós não sabemos o nome dela. Então, na primeira parte do versículo que lemos, o 8 e o 9, nós temos um relato de como a mulher sunamita tratava um profeta de Deus, como ela agia, como ela se procedia com o profeta de Deus. Então, o versículo 8 diz, que Eliseu foi para Sunem, passou para aquela região. E essa mulher rica, ela era rica, está dizendo a palavra de Deus, era uma mulher rica, ela insistia para que ele tomasse as refeições na sua casa. Então ela abria a porta do seu lar, da sua casa, para o profeta tomar as suas refeições. Como ele passava lá com frequência, ela então resolve, de acordo com seu marido, construir um quartinho para o profeta, para que ele pudesse não só se alimentar, mas também descansar, repousar das suas longas viagens, longas caminhadas. Então vemos nessa passagem algumas atitudes daquela mulher sunamita. Primeira, ela reconhece que Eliseu era um homem de Deus. Segundo,
ela reconhece que ele era um profeta levantado por Deus. Terceiro, ela reconhece que seu esforço não era para agradar ao homem, mas para o reino de Deus. O seu reconhecimento é retratado pelo seu gesto e atitude. Ela honra ao homem de Deus, porque ela abre as portas da sua casa para recebê-lo. Indiretamente, ela estava participando da obra do Senhor, ao ajudar um profeta, ao ajudar um homem de Deus. Também participamos da obra de Deus, mesmo que indiretamente, quando nós apoiamos a igreja, quando nos envolvemos espiritual com o que está sendo feito para o reino. Ou seja em trabalhar na obra, ou intercedemos em oração, ou abrimos a porta da nossa casa para um servo de Deus, ou participarmos dos cultos, de louvarmos a Deus. Tudo isso nos leva a participar de um movimento espiritual que envolve pessoas, a igreja, a nossa casa, a nossa vida. Abrir as portas da casa a um profeta, abrir o coração à palavra de Deus, para um servo de Deus, é nos envolvermos com a obra, é nos fazer participantes da obra do Senhor. E aquela mulher sunamita, assim como nós estava honrando a Deus. Ela estava honrando a Deus, porque o que ela fazia a um profeta, ela faz para Deus. Ela estava honrando o profeta de Deus. Automaticamente, ela estava honrando a Deus. Ela ofereceu alimento, ela ofereceu água, ela ofereceu descanso para que o profeta continuasse a sua longa caminhada, para que o profeta continuasse com as forças renovadas a fazer a obra de Deus. Está escrito lá no versículo. Sei que esse homem que sempre vem aqui é um homem santo, é um santo homem de Deus. Ela afirma isso, ela afirma que se tratava de um homem de Deus, ela afirma e reconhece que se trata de um homem escolhido por Deus. Todo homem de Deus é reconhecido pelas suas atitudes, pelos seus atos, e nós temos que ser reconhecidos, nós temos que ser luz e sal da terra, nós temos que fazer a diferença. As pessoas precisam ver em nós que somos homens e somos mulheres de Deus, separados pelo Senhor, onde quer que passemos, onde quer que coloquemos a planta do nosso pé, temos que ser abençoadores, temos que ser reconhecidos como homens e mulheres de Deus. Mateus 5, 13 e 14 diz assim: vocês são sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Nós somos o sal da terra. Nós somos a luz do mundo. O sal vem para salgar. A luz vem para iluminar. Então, onde quer que passemos, nós temos que salgar, nós temos que iluminar, nós temos que fazer a diferença. Nós temos que ser reconhecidos como homens e mulheres do Senhor. Estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Temos que ser diferença. Aí, continuando a leitura da palavra do versículo 10, que ela então fala que ela construiu um quartinho lá em cima, não sei como é que era a casa dela, mas enfim, ela construiu um quartinho, e no quartinho ela colocou uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina, para que o profeta tivesse um pouco de conforto, para que ele pudesse ocupar aquele lugar de uma forma tranquila, sozinho, pudesse meditar naquele quartinho. E o profeta Eliseu viu que aquilo que a sunamita estava fazendo, apesar que não seria obrigação dela fazer, ela fazia em amor à obra. Ela não tinha obrigação de fazer. A sunamita não tinha obrigação de oferecer alimento, e muito menos um abrigo para o profeta, mas ela fazia isso de coração. Ela fazia isso para a obra do Senhor, e ela sabia da importância do profeta estar bem alimentado, descansado, para a grande obra, a grande caminhada que ele tinha que fazer. Não foi assim com Elias, quando o anjo trouxe lá água e pão, e ele dormindo lá, descansando. Aí depois o anjo acorda, alimenta ele de novo, aí acorda de novo, fala: agora você vai, porque longa será a sua caminhada. Ele caminha 40 dias, 40 noites, com o alimento que Deus deu, com o renovo que Deus deu. Era o que ela estava fazendo, sendo usada por Deus, por aquele profeta. Ela estava ofertando a Deus parte do seu alimento, ela estava dando uma oferta para Deus. A gente fala, quando fala de oferta, só pensa em dinheiro, financeiramente, mas não. Ela estava ofertando a Deus, dando ao profeta alimento. Ela estava ofertando a Deus, dando ao profeta água. Ela estava ofertando a Deus, dando ao profeta um espaço na sua casa,
um lugar na sua casa. Era um gesto de amor ao profeta. Está muito claro que ela estava dividindo a sua casa, o seu alimento, a sua água com o profeta. Ou seja, ela estava honrando um profeta de Deus. Ela estava fazendo isso e honrando o próprio Deus. Aquilo que nós fazemos com o profeta de Deus, nós fazemos para Deus. Ela estava ofertando a Deus. Ela estava entregando uma oferta de coração a Deus. Amós 3,7 diz assim, ó: certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Ela sabia que ele era um profeta, porque Deus revelaria primeiro aos profetas, para depois revelar ao seu povo. Veja que Deus sempre usa um servo para operar seus milagres, para falar com o povo. Deus levantou os profetas, Deus levanta hoje os anjos da igreja, os pastores e pastoras, são instrumentos nas mãos do Senhor para estarem à frente da sua obra. Deus divide conosco o privilégio de participarmos dos seus milagres. Deus honra quem honra os profetas de Deus. Aí no versículo 12, perdão, no versículo 12 e versículo 13, né, diz que Eliseu manda chamar Geazi, para que ele chame a sunamita, porque Eliseu queria saber daquela mulher se ela tinha alguma coisa que ela precisasse, por como ele tinha influência pelo seu trabalho, ele poderia interceder a favor dela junto com do rei ou junto do comandante do exército, que seriam as autoridades constituídas na época. Veja então que o profeta reconhece o esforço e o trabalho do sunamita em ajudar na obra do Senhor. E Deus reconhece esse nossa atitude, esse amor que nós temos pela obra. Quando nós abençoamos alguém, a bênção retorna para nós em dobro. Abençoar é ser abençoado. E o profeta diz então àquela mulher sunamita: o que eu posso fazer por você? O que você tem, todo esse trabalho que você tem tido conosco, esse carinho, o que eu posso fazer, o que nós podemos fazer por você? E o profeta então reconhece a boa atitude da sunamita. E Deus também reconhece o nosso esforço e nosso amor pela obra. Podemos não ter dons, podemos nem ser profetas, pode ser que nós não temos nem dom de levita, ou nós não temos o dom de pregadores, mas temos sim como participar da obra de Deus, do reino de Deus, através das nossas atitudes. Que atitudes? Honrando os que estão frente da obra do Senhor, intercedendo em oração, sendo luz e sal do mundo, não escandalizando a obra, participando dos eventos, dos cultos, dos louvores da sua igreja, do seu ministério, abençoando a obra com o dízimo de oferta, abençoando com alimento, abençoando com a água, abençoando com o teto. Então o profeta questiona a sunamita se ela precisa de algo. Quer que eu interceda com o rei? Quer que eu interceda com o comandante? O profeta oferece interceder para ela com alguma coisa material na sua vida, mas na verdade ela não precisava de nada nesse sentido, ela não precisava de nada material, mas havia um outro clamor em seu coração, o que ela não compartilha com o profeta, porque tudo que fazia era em amor à obra, e ela não queria nada em troca, ela não estava pedindo nada em troca, ela buscava fazer para a obra, não para homens comuns, mas para homens de Deus, para aqueles que são levantados por Deus, e ela sabia que aquilo que ela precisava não era rei que ia resolver, não era comandante de exército que ia resolver, aquilo que você busca de Deus, aquilo que você precisa, não é homem que vai resolver, não é autoridade constituída por homens que vai resolver, mas sim o próprio Deus. O caminho é Deus, a porta é Deus, a forma é Deus, então nós temos que buscar em Deus uma resposta. Aí o profeta insiste na pergunta, aí ele pergunta ao seu servo, o que será que essa mulher precisa? Aí ele sabiamente usado por Deus diz, olha, ela não tem filhos. Ela não tem filhos, provavelmente por algum problema. O marido é idoso. O problema que o Geazi levantou foi esse. O marido é idoso. Esse pode ser o problema dela não ter filhos. Mas nós não sabemos ao certo se seria esse o único problema. Mas o fato é, ela não tinha filhos. E toda mãe deseja, anseia por ter filhos. E naquela época, principalmente, ter filhos significava multiplicação. Ter filhos significava que a geração continuaria. O nome da família continuaria. Então Geazi observa bem.
Deus lhe mostra o coração da sunamita. Deus mostra a ele o culto aos olhos humanos, mas nada fica oculto a Deus. Ela não tinha herdeiros, ela não tinha filhos, e o seu marido era idoso, diz a palavra. Ou seja, o seu pedido não podia ser atendido por homens comuns, mas podia ser atendido sim, por Deus, somente por Deus. E ela precisava viver o milagre, e nós precisamos viver o milagre. Nós temos que viver um milagre. A sunamita estava à frente de um homem de Deus, que convivia todos os dias com o milagre e com os sobrenaturais de Deus. Tem hora que precisamos estar à frente com Deus, para vivermos o sobrenatural, para vivermos um milagre de Deus. Nas entrelinhas da palavra, conseguimos ver espiritualmente que aquela mulher sunamita era a menina dos olhos do Senhor. Claro que ela era. Sabe por quê? Porque ela cuidava do reino. Ela tinha carinho pelo reino de Deus. Ela abriu as portas da sua casa para o profeta do Senhor. Ela honrou o profeta de Deus. Ela deu alimento ao profeta de Deus. Ela ofertou à casa de Deus, dividindo o seu espaço, o seu teto, o seu alimento, a sua mesa, a sua despensa com as coisas do reino de Deus. Então diz que Eliseu, no versículo 15, manda chamar ela de novo. E ela chama de novo, e a sua presença, e o profeta chama ela à sua presença, e na sua presença, para falar com ela novamente, para que ele pudesse atender aquilo que ela buscava de Deus. Tem horas, meu irmão, que nós precisamos de um encontro direto com Deus. Tem horas que Deus requer de nós uma atenção especial. Tem horas que Deus quer falar conosco diretamente, olho no olho. Tem hora que Deus quer revelar o oculto do nosso coração. Tem horas que precisamos ter uma intimidade com o Pai. Então Deus revela ao profeta e ele entrega a palavra vinda do trono de Deus, dizendo para ela, por volta dessa mesma época, no ano que vem, você terá nas suas mãos o quê? Uma bênção. Mas qual é a bênção que ela queria? Um filho. Qual é a bênção que você quer, irmão? Eu não sei, mas Deus conhece e Deus diz que Ele coloca nas tuas mãos. Basta você crer. Basta você crer. Para aquela mulher, a bênção que ela buscava era filhos. Na tua vida, eu não sei o que você tem buscado de Deus, mas Deus conhece a tua vida, conhece o teu coração, e Deus colocará nas tuas mãos para que você possa abraçar a tua bênção. O profeta afirma que ela carregaria um filho nos braços. Ele estava afirmando, ele estava profetizando. Todos os anos eles iam passar por aquele lugar, em uma mesma época, e provavelmente no mesmo mês. Isso nem era uma cidade que ficava entre Samaria e Monte Carmelo, onde morava o profeta Eliseu. Então o profeta sabia do amor da sunamita pela obra do Senhor, e ele quis retribuir esse amor, e só Deus que viu nela algo diferente, algo que não se vê com olhos carnais, mas com olhos espirituais. Deus olha o coração. E Deus sondou o coração daquela mulher, e o desejo do coração daquela mulher, e Deus coloca na boca do profeta aquilo que ela tanto buscava e almejava. Mas ela contesta. Ela diz, não, meu senhor, não iluda a tua serva. Ela não pediu nada em troca ao profeta, pela ajuda que ela estava oferecendo, pela oferta que ela estava oferecendo. Tudo que ela fazia era para a obra do Senhor. Tudo que ela estava fazendo por amor à obra e carinho ao reino. Ela estava participando do ministério de Deus através da sua atitude, do seu gesto, da sua bondade de amor como profeta do Senhor. Mas Deus olhou para o seu coração, assim como Deus olha para o nosso coração. Deus viu os gestos daquela mulher para o reino, assim como vê os nossos gestos para o reino, e atitudes que se resumem em amor ao próximo, que é o maior dos mandamentos da palavra de Deus. Que é o que a mulher fazia. Lá está em Marcos 12:30, que ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. E o segundo mandamento é este: ama seu próximo como a ti mesmo. Ama seu próximo como a ti mesmo. O resultado do gesto dela foi traduzido em quê? Bênção. Ela sabia das suas limitações como mulher e de seu marido, por isso não tinha filhos. E na época era muito importante que ela tivesse filhos, para que o nome da família tivesse continuidade. Assim como hoje, filhos são bênçãos em nossas vidas. E Deus honrou a palavra do profeta. Deus sempre vai honrar a palavra de um profeta.
E Eliseu fala para ela que ela engravidaria, e no ano seguinte, quando ele voltasse naquele lugar, ela teria nos braços a sua bênção, o seu filho. Deus honra e sempre honrará a palavra de um profeta de Deus. Eu já passei por isso, por essa experiência. E Deus nunca deixou de honrar a sua palavra, não para a glória do homem, mas para a glória do nome do Senhor. Deus conhece nossas petições, sabe do nosso caminhar. Então honre os profetas levantados para o Senhor, pelo Senhor. Como Pai é maravilhoso e bondoso para com teus filhos, para conosco. Deus quer passar isso para as nossas gerações. Se nós, como Pai terrenos, fazemos de tudo pelos nossos filhos, quanto mais nosso Pai Celestial. Está lá em Lucas 11:13. Depois você vai lá e vai ler. A sunamita não tinha filhos, e toda mulher sonhava em ter filho, e Deus coloca em seus braços o que tanto ela desejava. Deus quer colocar em nossos braços aquilo que nós desejamos, os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos desejos, o nosso futuro. Nessa palavra, filho, ela representa muito mais do que aquilo que nós entendemos quando nós dizemos filho. Filho representava a bênção, filho representava a geração de geração em geração, filho representava a multiplicação, filho representava a alegria, filho representava a família. Por isso que Deus operou o milagre na vida da sunamita, e é por isso que Deus vai operar o milagre em nossas vidas. Glória seja dada a ti, Senhor. Deus conhece o seu coração, Deus conhece o desejo do teu coração, Deus conhece aquilo que você tem ofertado à casa do Senhor. Não estou falando apenas em dinheiro, em monetário, estou falando pelas suas atitudes, pelos seus gestos. E para os filhos, Deus vai nos colocar nos braços aquilo que tanto nós temos buscado da parte do Senhor. Creia, irmão, recebe essa palavra em nome de Jesus. Recebe essa palavra profética em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, aprendemos mais uma vez, Pai amado, o quão carinhoso e quão importante para ti são os filhos, Pai. Nós, Pai querido, a qual nos chamas de filhos, Pai. Herdeiros e co-herdeiros, Pai, do teu reino, Senhor. Tu conhece a intimidade do nosso coração. Tu conhece aquilo que nós tanto desejamos, Pai. Então faça-se conforme a tua vontade na vida da tua igreja, na vida do teu povo, Pai. Como teu servo, teu ministro, Pai amado. Eu abençoo, Pai, o teu povo, a tua igreja. E eu profetizo, Pai amado, que recebamos em nossos braços a bênção que tanto temos buscado do Senhor, a resposta que tanto temos buscado da parte do Senhor, Pai querido. É que eu te peço em Cristo Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos, hoje e sempre. Amém e amém. Glória seja dada ao seu nome, Senhor.